Olá! Nesse vídeo vamos executar a simulação do escoamento de ar no interior de um soprador bidimensional usando o ANSYS Fluent. Aqui nós temos a descrição do modelo, sendo que a imagem da esquerda representa a geometria e as condições de contorno, e à direita a gente tem a malha. Aqui à esquerda, então, nós temos a geometria dividida em três domínios: o domínio da entrada, o domínio do rotor e o domínio da carcaça ou voluta. E esses domínios são separados por essas interfaces representadas nesses círculos azuis. Aqui o domínio da entrada e o domínio da voluta permanecem estáticos, mas o domínio do rotor gira. Então a gente vai impor uma rotação de 2.500 RPM e nós vamos usar o recurso de Multiple Reference Frame, ou MFR, do Fluent, que é uma possibilidade de colocar sistemas de referência diferentes em cada domínio. Aqui nós temos a entrada, entrando nessa região, e a saída aqui à direita. Aqui a malha, nós temos uma malha bidimensional, ou seja, todos os nós e elementos estão contidos no plano X e Y. E em seguida a gente vai passar para o Fluent para fazer a configuração, executar e pós-processar. E aqui nós vamos selecionar a opção de 2 dimensões e colocar o diretório de trabalho. E agora clicar em Start. Já temos o Fluent aberto, e agora vamos passar para a leitura da malha. Então, clicar em File, Read, Mesh. Aqui nós vamos trocar a extensão do arquivo para MSH e selecionar o arquivo chamado blower2d.msh. Ok. Já temos a malha carregada na memória do Fluent. E aqui nós vamos manter a configuração padrão do Fluent, que é um escoamento em regime estacionário, isotérmico, ou seja, a gente não vai ativar a equação de energia, com modelo de turbulência, então a gente considera o escoamento turbulento, e nós vamos usar o modelo já pré-configurado do Fluent, que é o SST, ok? E também o material vai ser o ar. Então a gente vai manter o ar como fluido de trabalho, não vamos alterar essa configuração padrão. Mas aqui voltando para domínio, Domain, a gente seleciona Units e nós vamos alterar a unidade usada para velocidade angular. Vou colocar revoluções por minuto, podemos fechar. E agora nós vamos configurar a rotação do domínio que representa o rotor. Já que nós temos 3 domínios, 2 permanecem estáticos e um sofre rotação. Então a gente vem aqui em Physics e aqui em Cell Zones. Como a gente pode ver, nós temos 3 domínios e o que nos interessa nesse momento é o Fluid Rotor, que é o domínio que representa o rotor, e é aqui que a gente vai impor a rotação. Então a gente vai clicar em Edit, nós vamos ativar a opção Frame Motion e colocar uma rotação de menos 2.500 RPM. Aqui o menos é para a rotação ficar no sentido correto, de acordo com a regra da mão direita. Apply. Close. Os outros 2 domínios permanecem estáticos, então não necessitam ser alterados. Em seguida a gente passa para as condições de contorno, então a gente vem em Boundaries, a gente vai impor condição de contorno de entrada, como pressão, então Pressure Inlet, Edit. A gente vai manter a pressão 0 na entrada, então aqui não tem alteração na configuração, só clicar em Close, Outlet,
Pressure Outlet, então aqui Edit. Também não vamos alterar a configuração, então a gente vai manter 0 e clicar em Close. E agora a gente vai alterar as condições das paredes que representam as pás desse soprador. Então aqui em Blades, a gente vai clicar em Edit. E a gente quer que essas paredes girem junto com o domínio. Então a gente vai clicar em Moving All, Relative to Adjacent Cell Zone, velocidade 0, né, relativa a esse domínio, porque vai rotacionar junto. E aqui a gente vai selecionar a opção Rotational. Então essa é a configuração das paredes que representam as pás. Apply e Close. Agora a gente vai criar uma condição de controle de interface, que é justamente essas superfícies que conectam os domínios. Então a gente tem uma interface externa aqui do rotor e uma interface interna aqui. Então a gente vem com o botão direito na árvore em Mesh Interfaces e seleciona New. Aqui a gente tem 4 interfaces e nós vamos unir duas a duas. Então a gente vai clicar aqui em interface 1, que vai ser a união da interface 1 com a interface 2. Create. E aqui nós vamos agora unir a interface 3 e 4 numa interface chamada INTF2. Create. Dessa forma, o Fluent consegue entender que o fluido vai passar de um domínio para o outro por meio dessas interfaces aqui. Close. Agora a gente pode criar um monitor para avaliar como que a física evolui ao longo do processo de cálculo. Então aqui em Solution, Definitions, New, Flux Report, a gente vai criar um monitor para acompanhar a vazão na saída. Então Mass Flow Rate, manter aqui Mass Flow Rate, selecionar Outlet. Aqui vou retirar a gravação dos dados em arquivo, então remover essa opção Report File, ok. E agora a gente pode passar para o chute inicial. Então vem aqui em Initialize, ele vai inicializar usando a opção híbrida. Já temos a inicialização e a gente pode passar para o cálculo. Então Run Calculation e nós vamos colocar aqui 500 iterações. Calculate. Temos a convergência, depois de 323 iterações, a gente pode clicar em OK e olhar como que está a evolução da física aqui em Report. Então a gente observa que a gente tem também um valor já praticamente constante da vazão na saída, então a gente tem a convergência dos resíduos e a convergência da física, entre aspas, né? A gente considera que a física também estabilizou depois desse período de cálculo. Agora a gente pode passar para o pós-processamento, então a gente vem aqui em Results, nós vamos criar um Contours, New, para observar a pressão. Então Save Display, aqui a gente tem o resultado de pressão, a gente pode também observar como que está o resultado para a velocidade. Então muda aqui Velocity, velocidade, fechar aqui, e a gente pode também pedir para olhar os vetores. Então Vectors, New, vetores, velocidade. E aqui estão os vetores velocidade ao longo desse domínio. Tá? Outra opção que a gente tem é olhar os Pathlines, New,
mudar para cor em função da velocidade e disparar a partir da entrada. Save display. E aqui a gente tem então o nosso resultado em função das pathlines. E com isso a gente encerra esse vídeo. Obrigado. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.